Oi, gente, boa noite. Esperar o pessoal entrar aí. Oi, Roginho, tudo bem? Deixa eu colocar aqui. Oi, gente, boa noite. E aí, Lud? E aí, Roger, tudo Beleza? bem? É? Joia? Tá em casa? Tô em casa, e você? Ah, legal, tô em casa também, tô em casa. Não dá para fazer muita coisa fora ainda, né? Então a gente tem que ficar por aqui mesmo. É É, verdade. eu tô assim, devagarinho voltando às atividades no consultório, mas eu tô só fazendo atendimento online e comecei a fazer as bioimpedâncias ontem dos pacientes, não eu, né? A Simone faz para mim, mas assim, a gente tá começando. Eu tô morrendo de saudade de voltar a treinar a musculação. E aí, gente, é o que a gente vai falar para vocês hoje, né? Eu sou Ludmila Nutricionista, para quem não está no meu Instagram, que segue o Roger e está aqui vendo hoje. Eu sou nutricionista, eu treino com o Roger mais ou menos, acho que uns 13, 14 anos. A gente estudou junto, né? Fizemos faculdade no mesmo lugar. Isso, A gente prestou o vestibular e entrou junto, a gente se encontrou no dia do é vestibular verdade. na faculdade. Então a gente se conhece assim, Jesus, acho que uns quase 20 anos já. É verdade. E assim, eu vou falar um pouco do Roger. Roger, depois você se apresenta, tá? O Roger, ele é preparador físico da Seleção Brasileira de Paralímpicos de Judô. Ele tem um estúdio aqui em Atibaia também de musculação. O Roger é especialista em treinamento muscular. E eu, assim, tive essa ideia de fazer essa live sobre massa muscular e perda de massa muscular nessa época de quarentena, porque o que acontece? Eu tenho muitos pacientes que estão me enviando mensagens, estão falando, ah, Ludmila, eu estou perdendo massa muscular e tal. Claro, o treino não é igual ao que o treino anterior, né? E aí eu falei assim, Roger, vamos fazer uma live sobre isso, porque eu acho que isso vai sanar a dúvida de muitas pessoas, né, Roger? Roger, se apresenta aí para o pessoal. Então, eu sou o Roger, né? Trabalho com a Seleção Brasileira Paralímpica de Judô, preparador físico, né, da equipe, desde 2013. Tenho um estúdio, né, em Atibaia, na rua Adolfo André, estúdio Roger Fonseca, junto com a minha esposa, com a Maína, que é fisioterapeuta. E a gente está aguardando, né? Tá liberado para poder abrir. Em breve, acho que já deve estar liberado, né? E aí os alunos também, eu mandei os treinos para os alunos fazer em casa, né, Ludinha? E Isso, assim vai, é. para conseguir se manter ativo, né? É, Entendeu? assim, falando de massa muscular, para pelo menos assim, não perder demais, né? Para pelo menos manter estável e não ter muita perda, né? O que que você tem sentido, Roger, com os teus clientes com Então, relação. uma grande parte tem feito os treinos, né? E assim, a gente vai ter que avaliar depois, né? Ver o que vai acontecer, mas... O Rafa está perguntando como é que tem o incentivo para treinar em casa. Não, ele tem a O Rafa, criança, a gente tá correndo olha, atrás vou da falar, o criança. incentivo para treinar em casa é quando você olha no espelho e vê sua barriga crescer, entendeu? Aí você, se você olhar para baixo e não enxergar a ponta dos dedos do pé, então esse é um grande incentivo para você treinar, né? E tem que treinar, não pode, tem que se manter ativo, alguma coisa tem que fazer, né, Roger? Então, e principalmente os idosos, né? Que a falta de força muscular também prejudica a qualidade de vida deles, incidência Sim, de cair, né? Que é um risco muito sim, grande para eles, né? sim, sim. Então, tudo isso, assim. E na verdade, na minha opinião, o exercício físico, tal como a dieta, né? A alimentação, Sim, sim. deveriam ser serviços essenciais, né? Isso Entendeu? é, né? Né? Não Lógico, deixa de tudo ser controlado, essenciais, né? né? Mas, entendeu? Exatamente, né? Eu Entendeu? penso assim, o que eu tenho falado para os pacientes para fazerem, né? Os atendimentos online que eu tenho feito. Eu peço assim, para que o consumo de carboidratos não seja do que como era antes, né? O consumo de carboidratos seja um pouco menor, mas para manter o consumo adequado. Por quê? Porque o músculo que cresceu, ele demanda, tem gasto energético. Então, para você manter esse músculo, você precisa de glicose, né? Então, não Sim, adianta pensar que está em casa, então, não vou comer nada, vou restringir demais carboidrato, que vai acabar
perdendo massa muscular e a gordura vai acabar sobrando, a taxa de metabolismo basal vai diminuir e tranquilamente vai ganhar mais gordura corporal, né? E aí o que eu tenho percebido em alguns pacientes, os que têm um volume de muscular, o volume de massa muscular, eu tenho pacientes que têm volume de massa muscular 80% do peso total, 85% do peso total é massa magra. Então, massa magra, ossos, órgãos vitais, água e a própria musculatura. Então, eles têm isso, né? 80%, 85%. A gente vê mais esses percentuais em atletas, mas eu tenho alguns pacientes que têm um volume de massa muscular grande assim. Esses pacientes, eles não estão perdendo tanta massa muscular, né? Eles estão praticamente mantendo, mas eles estão mantendo o consumo adequado de carboidratos, sem excessos, mas um pouquinho acima, né, do que seria uma dieta normal, né? Sim, Porque tem sim. uma demanda metabólica, então, assim, tem um gasto energético aumentado. Então, eles estão mantendo esse consumo. E, principalmente, o consumo de proteínas. Não da mesma forma de quando eles estavam treinando, né? Não aquele volume bem aumentado, mas um volume um pouquinho acima da média, por conta da demanda metabólica da massa muscular. Então, com Sim. isso, eles estão conseguindo manter. E também tem aqueles pacientes que estão engordando pra caramba, né? Porque daí estão comendo carboidrato de alto índice glicêmico, massa doce, né? Vai ter muito Pipoca, trabalho né? depois. Pipoca com manteiga, e é pipoca doce, pipoca salgada, e Jesus amado, é macarrão, é pizza, é Sim, lanche, né? Aí tá fazendo um monte de coisa em casa e faz bolo recheado. Gente, sim. cuidado, porque, ó, não vai colocar tudo a perder agora nessa época, que vai ser curta. Em agosto, daqui a pouco tá aí já, né? E aí, às Sim, vezes, vai engordar 5, 8, 10 quilos nesse período, não vai conseguir recuperar isso para o verão. Né? Vai ser sim. difícil. O que você fala, Roger, dessa. Né? Eu estou falando da dieta, mas o que você Sim. fala do treinamento e se existe essa perda muscular nas pessoas que têm um volume maior? Até assim, se a gente pensar em atleta, né? A gente sabe que o atleta ele tem aquele momento que ele descansa, né? Quando nos períodos pré-competição, Sim, eles acabam mantendo a massa muscular mesmo nesse período de descanso, que o treino é mais leve, sim, né? sim. Então, Então, né, tem quem tem bastante massa magra e tem quem tem menos, né? Então, tudo também, assim, depende do nível de treinamento de cada um, né, Lud? Então, assim, lógico que o treinamento feito em casa, normalmente a gente vai usar o próprio peso corporal como Sim. resistência, né? Então, Uhum. assim, o próprio peso corporal pode gerar uma boa tensão, né? E um bom tempo de contração e gerar dano na musculatura para posteriormente gerar a hipertrofia, né? Então, o Uhum. que precisa ser feito? Gerar trabalho, né? Quanto mais trabalho tiver, maior o dano, maior síntese de proteína pós-treino, lógico que estiver com uma alimentação adequada. Então, assim, com alguns alunos treinados, a gente tentou, e até com os atletas, né, que eu tenho Uhum. mandado para o pessoal da seleção, manter um nível de trabalho alto, né? Tentar, assim, lógico que principalmente com o atleta, o nível de trabalho não vai ser igual ao que eles treinam, não tem como, Sim. muito difícil, É, né? é. Então, assim, mas as pessoas que já treinam no estúdio 2, 3 vezes por semana, então, assim, dá para manter um nível de trabalho alto, né? Uhum. Principalmente eu estou trabalhando com volume às vezes mais alto, de repetições, o tempo Uhum. de tensão, né, na fibra muscular, porque você Isso. não vai ter uma carga tão alta às vezes, né? Como Uhum. se Sim. estivesse na O peso do academia com, corpo. com, com o peso do corpo, né? Então, Sim. assim, a gente tentar manter esse trabalho, gerar tensão, né, essa sobrecarga mecânica, devido a ter um volume maior de trabalho, de repetições, né? Então, assim, Sim. tem alguns estudos apontando que quando você gera maior trabalho, tem gerado mais hipertrofia. O que é maior trabalho? Então, assim, o cara tem um planejamento de treino lá, ele faz, por exemplo, 3 séries de uma maneira bem grosseira. 3 séries de flexão de braço, tá? Um exemplo. Uhum. Se Uhum. você aumentar o volume para 4 séries, 5 séries, até a Uhum. falha, por Até a exemplo, né? fadiga. Uhum. Até a fadiga, você está aumentando o trabalho. Então, se Uhum. você está aumentando o trabalho, é uma das formas, tá? Existem É. outras milhões de formas. Estou te citando apenas uma. Aumentar a quantidade de trabalho, ou seja, aumentar esse volume, você pode gerar maior dano e gerar maior, posteriormente, hipertrofia. Uhum. Lógico que tem outras variáveis, como pausa,
tipo de Descanso. contração, isométrica, de ficar parado ou não. A gente vai mexendo com essas variáveis para poder gerar um estímulo Estimular, né? maior. Entendeu? É. Mesmo que seja com o próprio peso corporal, Uhum, uhum. E certo? você está conseguindo mensurar, de alguma forma, os teus clientes aí, os alunos do estúdio? Então, a gente Essa, não essa, dá, essa perda de massa muscular? não vai dar para mensurar, assim, eu não estou fazendo a bioimpedância neles, a gente está à É, distância, por causa de tudo uhum. isso. Então, assim, vai ter muita gente que vai estar um pouquinho acima do peso, a gente já Ah, sabe. sim. O Rafael É, já falou que não está conseguindo treinar, mas está com um é, filho novo, deve estar gastando energia correndo atrás do sim. bebê. É, Mas, assim, não vai dar para mensurar agora, né? Posteriormente, pode ser que a gente consiga já mensurar isso é, aí com o pessoal, né? dá uma E tem, olhada uns, nisso. e tem alguém que fica me zoando do kart aqui, mas deixa eles comigo aqui. Ai, ai, legal. A gente não tem, assim, nesse momento aí de ficar em casa, né? Você consegue treinar um pouco, mas você não consegue ter aquele gasto energético que tinha na academia, né? E não tem toda aquela lesão, de fibras musculares que tinha na academia com carga, com peso, para ter crescimento, né? Para ter estímulo para o músculo crescer. Mas pelo menos se conseguir manter um pouco, né? Não, claro, ninguém vai perder tudo, né? Você tem essa manutenção, mas não pode ficar sem fazer nada, tem que fazer alguma coisa, né? Tem que dar O algum tipo importante. de estímulo, né? Então precisa gerar estímulo, né? Assim, primeiro que pensando em todos os aspectos de saúde, já é importante se manter ativo, Sim, né? E sim. principalmente quem tem esse objetivo de pelo menos manter a massa muscular, gerar um bom estímulo, né? Com relação a Uhum, até uma sobrecarga mais metabólica, de mais repetições, tal, porque está usando o próprio peso corporal, para uhum, manter esse trabalho, né? Manter esse gasto energético, né? Com relação uhum. à hipertrofia, né? Então, assim, até É, trabalhos de alta intensidade com o próprio peso corporal é possível, sim. Entendeu, tá. Ludmila? Mesmo em casa. Lógico que, assim, um trabalho controlado, igual a gente faz no estúdio, nas academias e tal, é muito melhor, né? Mas, Uhum, assim, no atual situação, o ideal é se manter ativo para tentar manter essa massa muscular. Porque tem é. uma perda mínima, né? A Renata está perguntando aí se é melhor manter o suplemento mesmo não indo à academia. Ô, Rê, depende. Se Se ela você, estiver treinando. porque assim, claro, né? O teu suplemento, ele é um complemento da dieta, né? Eu sempre explico isso para vocês, para os pacientes. Ele é um complemento, ele não é o alimento principal, né? Não é a comida. Então, se você está comendo em excesso outros alimentos, aí você te retira o suplemento. Porque normalmente o suplemento é um suplemento proteico. Agora, essa proteína ela está calculada dentro da dieta para fazer a manutenção da sua massa muscular. Então, se você está deixando até de consumir muita proteína durante o dia, é legal manter a suplementação. Agora, se você está consumindo bem, você aumenta um pouco a quantidade de proteína na dieta e retira a suplementação. Né? Você faz isso, porque daí você consegue manter. Vou dar uma dica bacana aí, né? Para quem está engordando ou para quem quer ganhar, quer manter essa massa muscular. Então, quem faz o treino, sei lá, Roger, metabólico, como você está falando aí, né, para tentar fazer alguma manutenção em casa, até 40 minutos, uma hora no máximo depois do treino, já fazer a refeição. Né? Se não está usando suplementação, então consumir um carboidrato de médio para alto índice glicêmico, que poderia ser uma mandioca, uma batata doce, um inhame, né? Com uma fonte de proteína, que poderia ser ovo, frango desfiado, né? Ou até um atum, como ideia. Por quê? Porque você vai conseguir manter a glicose mais estável, com carboidrato de médio índice glicêmico, e fazer manutenção dessa massa muscular após o treino metabólico. Agora, se o objetivo é outro, é emagrecer, perder essa gordura corporal, você fica esses 40 minutos pós-treino sem nada. Você pode fazer o quê? Tomar um chá verde, sem açúcar, sem adoçante. Você pode tomar um chá preto, tá? Você pode tomar muita água. E aí é outra coisa que eu gostaria de lembrar as pessoas, né? As pessoas estão esquecendo de tomar água. 60 a 70% do músculo é formado por água. Então, precisa manter a ingestão de água do mesmo jeito que tomava antes.
tá? Porque senão o músculo vai diminuir, até porque você vai desinchar bastante e esse músculo vai se perder um pouco, tá? Então, esse volume de água tem que se manter adequado. Então, seria uma boa ideia. Eu não sei quem fez pergunta aí de... O Norberto, um professor. Doutora, pensando numa queda da resistência do organismo, dieta Sim. para redução da massa de gordura nesse período, como a senhora avalia isso? Então, aí que tá, né? A gente tem Isso. que manter uma dieta mais ou menos normal para manter o sistema imunológico funcionando bem. Então, não pode diminuir carboidrato demais na dieta. Não estou falando de dieta low carb agora, até poderia entrar em alguns momentos, né? Indivíduos que são imunodeprimidos ou que já têm uma doença metabólica instalada, como diabetes ou doença cardiovascular ou hipertensão, mas o que eu estou observando, as pessoas não estão em dieta, as pessoas estão comendo muito mais do que comiam antes, mesmo com atividade física, porque essa questão do confinamento gera tanta ansiedade e mais vontade de comer que as pessoas estão comendo muito mais carboidrato. Então, qual é a minha sugestão? Para quem está nessa compulsão alimentar, consumir mais alimentos amargos. O próprio chá verde, ele é um alimento amargo que diminui a vontade de comer carboidrato, né? Vegetais amargos, então a chicória, mesmo a couve, mesmo outros alimentos aí que têm um sabor amargo, eles diminuem um pouco a vontade exagerada pelo carboidrato. Assim, a gente fala de dieta com baixo carboidrato, mas assim, no momento, as pessoas não estão fazendo isso aí. As pessoas estão comendo muito carboidrato, sim. E aí, o que acontece? Quem tem uma doença metabólica como diabetes, se a pessoa fica descompensada, se ela tem uma descompensação glicêmica, se ela tiver uma contaminação e ela tiver uma infecção viral, é muito mais difícil dela sair dessa. Então, é muito melhor manter uma glicemia estável, né? Que se acontecer da pessoa ter uma infecção, ela sai muito mais facilmente disso. E o problema é que a infecção piora o controle glicêmico, né? Quando você tem qualquer infecção bacteriana, aumentou, você tem febre, você, né, infecção viral, isso aumenta a glicemia. E aí a melhora é muito mais difícil. Não que o diabético ele vai ter uma. Ele é mais propenso a ter infecção viral. Não é isso. É que o descontrole glicêmico piora o prognóstico da doença. É isso. Então, mas o que está acontecendo é isso. As pessoas estão comendo demais. Ninguém está segurando a onda. É isso que eu estou vendo, né? Não é, Roger? Eu acredito. A Belane até tem diabetes. Quero ver se ela está segurando aí. Até mandar um abraço para os alunos. Ela está aí? A Melânia está aí? Melânia, tem que se cuidar. Norberto é um professor, esse que fez a pergunta é um professor que deu aula para mim na faculdade, um amigo. Legal. Que tá aí, muito legal. Legal. E todos aí, né, alunos, seus pacientes, né? Sim, muito legal. sim. Pacientes em comum, Sim. né, Ludmila? Então, isso aí. É legal de ver vocês aí, né? E assim, o mais importante também é lembrar de consumir os vegetais que são fontes de carboidrato, né? Quando a gente fala de uma restrição de carboidrato na dieta, é uma restrição de carboidrato de alto índice glicêmico. Porque, o que é o carboidrato de alto índice glicêmico? Pão, macarrão, doce, né? Pizza, né? Tudo aquilo que tem farinha branca. Isso vai aumentar rapidamente a glicemia. E aí, a gente tem outras fontes de carboidrato, como são as frutas e os vegetais. Então, você tem batatas, tem caranhã, mandioca, mandioquinha. Você tem as frutas, né? Que além de ter carboidrato, tem nutrientes, vitamina C, tem as outras vitaminas. Então, assim, incorporar esses alimentos que normalmente não vão ter um índice glicêmico muito alto, né? Normalmente é de médio, algumas frutas médio para alto, outras da média para baixo, outras de baixo mesmo, como a maçã, né? Maçã, acerola, limão, suco de maracujá, suco de caju, tudo isso aí tem baixo índice glicêmico, não tem problema, mas são fontes grandes de vitamina C, né? Concorrente de kart, não pode esquecer. Senão vai colocar o resultado no Face da... Nossa Senhora, tá misturando aí. Os amigos que tem aí no kart, né? Aí tem o técnico da seleção aí, meu amigo Jaime, também mandou oi. Mandar um oi pra ele. Legal, tudo bom? Grande amigo. Então, mas é bacana. Então, e aí introduzir esses alimentos sim na dieta, né? Que são fontes de carboidrato, mas é um carboidrato ótimo,
né, que mantém a glicemia estável. E quanto mais você mantém a glicemia estável no período pós-treino, você tem uma recuperação muscular melhor, né, otimizada, né? Quando você não tem picos de glicemia, mas a glicemia está estável, e assim, num padrão de normalidade, você tem uma recuperação muscular melhor. E tem que ter um nível de glicemia bom, né? É nisso que eu penso. Aí Sim. tá falando que é seu fã aí. Eu também. E do Alex, bacana. E assim, os meus alunos aí que estavam postando, marcando a gente no Facebook, no Instagram, agora já devem ter parado de treinar, né? Porque parou de marcar, Ah, né? é? Olha lá. Não, eu tô treinando, eu só não tô marcando porque eu tô esquecendo, mas ó, eu pulo Ah, corda em Ludmila. casa. Não, eu pulo corda. Roger, eu sem brincadeira, eu pulo 600 cordas, 700 cordas, eu alterno com polichinelo. É assim, eu morro quase. Domingo eu fui no sítio, subi morro, desci morro, quase morri lá. Mas eu não deixo de fazer. Eu tô fazendo, né? Só que eu tô fazendo com o peso do próprio corpo. Eu não tô fazendo com peso, né? Não tenho peso Adicional, Sim. adicional. Isso é ruim. Assim, meu peso tá mantendo. Tô mantendo. Hoje eu Isso. fui no consultório, fiz a bioimpedância. Tá normal, não perdi nada de massa muscular. Né? A gordura corporal também tá normal. Então, assim, tô contente. Tô falando assim, acho que tô no caminho certo. Agora falta mais estímulo mesmo pro músculo crescer depois na volta, né? Sim. Mas é isso, não dá para ficar abusando demais, as pessoas estão abusando demais, né? E claro, em período de infecção viral, a gente tem que se preocupar em manter tudo normal, porque se você pegar, você sai Sim. dessa mais rápido e mais facilmente, se o corpo estiver bem nutrido, né? Uma outra Sim. coisa que eu acho legal de falar é, é melhorar a oxigenação pós-treino, né? Se você aumenta as fontes nos alimentos que são produtoras de óxido nítrico, você melhora a vasodilatação e com isso você tem uma recuperação também no pós-treino. Até eu falei numa live passada sobre a beterraba, né? Que a beterraba tem a beta-laína e a beta-laína é um antioxidante da beterraba que tem efeito anti-inflamatório. Então, por que o suco de beterraba é tão legal para o atleta no pós-treino? Porque ele melhora a produção de óxido nítrico e o óxido nítrico é um gás, né, que dura milissegundos no sangue, mas se você tem o consumo da beterraba aí na forma de suco, né, ela crua, você tem uma produção mais aumentada aí no pós-treino. E é super interessante, porque tem até estudo em cima disso aí, mostrando o efeito do suco da beterraba aí no pós-treino, né? Sim. Na melhora da recuperação, no recovery e, né, na manutenção dessa massa muscular. Então, assim, se a gente pensa, não gosto da beterraba, né? Eu também não gosto de consumir beterraba todo dia, mas eu tomo suco de beterraba, né? Até para melhorar a oxigenação. Mas, olha, você pode incluir o cacau, porque o flavonol do cacau, ele tem a mesma função de aumentar a produção de óxido nítrico. Nibs de cacau também faz isso. O espinafre também faz isso. A cenoura também, né? Mas, assim, os que mais fazem é beterraba, espinafre e cacau. Que mais aumentam a produção de óxido nítrico no organismo, né? Aí está falando da cerveja. Cerveja não. Então, até a Silvana fez uma pergunta aqui: o suco de beterraba para pré-diabético pode? Então, ela vai ser um pouquinho mais doce, né? Tem que sempre pensar, você vai tomar o suco de beterraba num pós-treino que você teve um gasto energético muito grande, não vai ter problema que você vai estar ainda recuperando essas microlesões musculares, você vai ter uma demanda energética, uma demanda de glicose para isso, então a glicemia provavelmente vai ficar estável. Agora, não adianta tomar o suco de beterraba e não fazer nada. Sim. Né? Então, E se você é pré-diabético ou é diabético, não adianta. Né? Tomar o suco de beterraba e não fazer absolutamente atividade física nenhuma. então E até chocolate. Chocolate tem que ser 80% de cacau. Ah, tá. Tá? De 70, 70 a 80. De preferência sem açúcar. Então, assim, às vezes eu tô dando risada aqui, mas é por causa que o pessoal tá escrevendo aqui. E, assim, o Adriano ele já fez o Ironman, o baita tá treinando lá, tinha uma lesão no joelho, tá treinando lá com a gente. Ah, legal. E aí eu emprestei umas barras para ele, que ele é treinado, para ele treinar em casa. Ele tá Ih, travou aí, Roger. Travou? Voltou? Voltou, Lud? Pra mim voltou. Voltou, beleza. Então, aí ele correu uma meia maratona em volta da casa dele, cara, 21 km.
Nossa, Acredita? que legal! Então, Parabéns, é super parabéns! treinado. Ai, que E legal, aí, tá vendo? e até eu vou mandar uns parabéns aqui para Priscila Teixeira, que é paciente sua e treina lá É, com a gente, que é é. aniversário dela. Ai, parabéns, Priscila! Ai, Isso. desculpa, Priscila. Não mandei para você hoje, parabéns. Parabéns. Então, ele E estava falando que chocolate 80% é remédio, não é, não é nada. Então, eu vou dar uma dica aqui. Sabe o que você faz com esse chocolate? Você põe ele para derreter e você adiciona lecetina de soja, que emulsifica o chocolate e é tudo de bom, hein? Para membrana celular, hein? Então, uma outra coisa bacana aí que eu estava lembrando, Roger, fazer o consumo de ômega 3, né, para quem pode, e assim, principalmente DHA, que melhora a permeabilidade de membranas celulares e você melhora a captação de nutrientes também. Quando você tem uma membrana celular mais fluida e você consegue captar melhor nutrientes para dentro da célula e é interessante. Então, inclusive, isso no atleta, né? E consumir as fontes de ômega 3 com as refeições. Se a gente for pensar em alimento comum, sardinha é um baita alimento fonte de ômega 3, bem legal. A chia também é um alimento vegetal, fonte de ômega 3. E o próprio óleo de peixe mesmo também é interessante, né? Para melhorar aí e diminuir os processos inflamatórios, né? É bem legal. isso, até o Adriano falou, vou tentar na lecitina de soja, Então, então. você faz assim, ó, vou dar a dica aqui como você faz, tá? Às vezes eu faço assim, às vezes eu ponho para derreter no banho-maria o chocolate no fogo, às vezes eu ponho no micro-ondas. Aí eu coloco uma colherinha de chá de lecetina de soja em gel e misturo, tá? Dou uma boa misturada com esse chocolate. E se você quiser ele um pouquinho mais doce, você acrescenta um pouco de mel para adoçar ele de forma natural. Ou se não, põe xilitol ou põe algum outro adoçante aí de fonte natural, de planta. Fica bom, fica bem legal. E ele fez uma outra pergunta aqui, Ludi. Para Hum, hipertrofia, tem top 10? top 10 de alimento, né? Alimento Isso. é o consumo adequado de proteína e carboidrato, né? Para você ter esse aumento de volume muscular. Você precisa ter sempre esse equilíbrio na dieta, né? No carboidrato e na proteína, conforme o seu volume muscular, né? Uma dieta bem balanceada, pensando aí em quanto você tem de massa magra, tá? Aí sim vai ser top 10 mesmo, né? É comida, de verdade, Sim. né? É a comida que vai fazer toda a diferença aí, Sim. né? Isso aí. Então, e com relação aos treinos, é isso, né, Ludmila? Assim, para hipertrofia, é gerar um dano maior, né, uma sobrecarga maior naquela região, né? Por exemplo, Sim? o cara quer estressar a coxa, principalmente a mulherada aí que quer gerar um dano tecidual maior para gerar uma hipertrofia maior na E, coxa. e para ficar com a bunda linda, como é que faz nessa época, Então, Roger? é isso aí. Eu acho que Então, todo mundo tá querendo saber isso. isso. É É, gerar assim, um dos melhores exercícios para o glúteo, para a coxa, que é muito simples, né? É o agachamento, né? Então, é, assim, não tô são os fazendo. agachamentos, né? É, As variações é, do é. agachamento. Então, assim, tanto para o glúteo quanto para as coxas. Então, é um exercício simples, um exercício básico da musculação, que dá para fazer com o próprio peso corporal. E o que precisa fazer? Aumentar esse trabalho, né? Ou seja, até eu já passei para as alunas aí, tipo, agachamento, afunda, às vezes subir num banco, né? Se a pessoa não tem nenhum Sim. desconforto no joelho. Então, gerar uma sobrecarga maior nessa região, né? Uhum, De volume, de séries, repetições, para uhum. gerar um dano maior, uma sobrecarga maior, para posteriormente, com a alimentação prescrita pela Sim. Ludmilla, É, gerar uma síntese proteica maior, consequentemente uma hipertrofia. Mas a sim, gente precisa causar esse dano no organismo, né? sim. É, gerar um estresse no organismo, né? Principalmente na região, na musculatura aí, para É. gerar uma sobrecarga, né? Para o organismo Para ter uma. pensar para falar assim, agora eu preciso reagir. Ele É. aumenta a síntese, né? Aumenta a Isso. síntese proteica e, consequentemente, aumenta a massa muscular, né? Uhum, Então, uhum. o importante é isso. Então, para alguns alunos eu já passei os treinos, então eles já têm os treinos deles, né? Com relação a, pelo menos esse período aí que já faz 4 semanas que a gente tá aí de quarentena, né? Tipo, nesse É um período, mês, um pouco mais de um mês, né? mais de um mês. Então, assim, e a gente tentar manter esse trabalho, né? Então, assim, É. mas eu estou à disposição também para quem
tiver dúvida, pode mandar o WhatsApp, tudo aqui, estou à disposição, entendeu? Ah, com certeza, né? Acho que tem muita gente que tem dúvidas aí com relação a isso. E lembrar também que o organismo ele tem aquela memória muscular, né? Quem já é treinado, a recuperação depois, né? Na volta do treino, vai ser mais fácil, né, Roger? E pensar até, né? Pensando assim, nesse período que a gente tem de descanso, eu acho que a recuperação muscular vai ser super bacana aí na volta, né? Então, e assim, Vai ser mais intensa. E tem gente que já estava treinando no nível muito bom, né? Então, assim, lógico que você tem uma perda, né? Se a pessoa às vezes ficou uma semana, 2 semanas sem treinar, né? Por causa que às vezes está com tudo isso que está acontecendo, preocupado, né? Tal. Uhum. Mas a hora que voltar, lógico que acredito que seja breve, a gente consiga voltar e já ter uma resposta mais rápida do organismo, porque a pessoa já tem esse lastro de treinamento, né? Sim, Essa tem memória, essa né? memória, hein? Então, assim, essa volta vai ser mais rápida aí para o pessoal começar já a entrar na dieta de novo e começar a treinar de forma mais adequada, né? Sim, com certeza. E aí pensando, né? A gente tem que pensar que na dieta aí do dia a dia precisa ter as fontes proteicas, não podem faltar, né? O corpo faz, se a gente pensa assim que a gente precisa de creatina para aumentar a massa muscular, você tem isso proveniente da dieta, da fonte proteica mesmo, da carne, o corpo produz aí de 1 a 2 gramas de creatina por dia, e isso ajuda a melhorar a força e a massa muscular. Então, é legal manter uma dieta, né, bem equilibrada durante todo esse período de quarentena, até justamente para isso mesmo, para não ter essa perda de massa muscular, né? Para isso se manter, né? É isso que eu acho bem bacana, né? Ô, Roger, e assim, quando a pessoa está treinando em casa e está fazendo esses treinos com maior intensidade, né? Ou o volume está um pouco maior, e ela já atingiu um pico, teria alguma outra atividade para fazer? Algum outro tipo de exercício? Então, pensando em hipertrofia é uma coisa, né? Pensando em gasto, a gente pode mexer em várias variáveis aí, né? Pensando em hipertrofia, é isso aí. A gente precisa aumentar. Como a gente não tem muito recurso, né? Tipo de implementos, muitas vezes, né? Então a gente precisa aumentar o trabalho, né? Então, assim, o que a gente fala? A pessoa está fazendo 4 séries, vão aumentar para 5 séries. 6 séries, entendeu? Aumentar a Entendi. quantidade de trabalho, entendeu? Então, assim, essa seria uma das formas. Ou aumentar o trabalho pela repetição. Tá leve, né? Tá sentindo que não tá chegando numa contração próximo do máximo ou no máximo, aumentar as repetições nesse momento, tá? Porque é uma das formas mais simples que a gente consegue mexer, que é no volume do trabalho. Então, aumentar o trabalho, porque a intensidade muitas vezes a gente não consegue aumentar muito pela a carga, né? Então a gente não tem tantos implementos para poder gerar uma carga maior, a não ser que pegue o marido lá e faça agachamento nas costas. É verdade. Então assim, Legal. Gerar uma sobrecarga maior pela sobrecarga de repetição ou de séries, entendeu? Tá. Aumentar as repetições, aumentar as séries. Tá travado aí, não? Não, para mim aqui não. Para mim não tá Não, travado. porque o Adriano mandou um WhatsApp para mim que estava travado, Não, aqui tá andando. Para mim tá andando. entendeu? É. Beleza, vamos lá. Vamos embora. Então, esse é uma das maneiras que a gente consegue mexer em uma das variáveis do treinamento, que é essa, né? Aumentar nesse período aqui o volume, né? Preconizar o trabalho de volume, né? Não tanto da intensidade com relação a carga, né? Porque assim, a Tá. gente tem o peso corporal. A não ser que a pessoa tá aumentando muito o peso corporal aí, né? Porque tá comendo muito, aí tá gerando uma sobrecarga maior. Mas, Verdade. então, assim, mas basicamente é isso. Mas para aumentar o gasto energético tem várias formas, né, Ludmila? Entendeu? O trabalho de você, igual eu já passei para alguns alunos, conciliar 2, 3 exercícios consecutivos, sem pausa, para manter a frequência cardíaca um pouco mais alta, aumentar não ter tanto descanso, né? Porque quando você Sim. não gera tanto descanso, você está mantendo essa frequência cardíaca mais elevada, a pausa é menor e o desgaste é menor, né? Porque na pausa, o que acontece?
você tem uma recuperação parcial das vias metabólicas, do glicogênio muscular, do ATP-CP. Quando você dá menos pausa, você vai depletando cada vez mais esses nutrientes, né? Então, assim, até eu gosto de mandar o aluno fazer um membro superior ou inferior em seguida, sem pausa, para manter esse trabalho... Esse gasto aumentado. Gasto aumentado. E até alguns trabalhos calistênicos no meio, né? Pular corda, polichinelo. Sim, né? O próprio burpee, que é um movimento bem difícil, né? Algumas pessoas não têm condição de fazer, algumas outras têm. São movimentos que a gente consegue aumentar bem essa frequência cardíaca e aumentar o gasto energético com exercícios de força, né? Com o próprio peso corporal e exercícios calistênicos, né? E se a pessoa tem um espaço em casa, daí daria para fazer alguns trabalhos de alta intensidade de corrida e tal. Né? Então, e a pessoa pode fazer o treino, por exemplo, um treino de manhã e um treino à tarde, no mesmo dia, desse treino mais intenso? Então, Lud, assim, tudo depende, né? Depende do nível de treino do atleta, da pessoa. Na maioria das vezes que eu vejo numa condição geral das pessoas, eu acredito que não seria adequado, tá? Tá. Se eu pegar um atleta, por exemplo, da seleção lá, que eu sei que ele já tem um lastro de treino maior, às vezes, o que a gente está fazendo lá? Conciliando o trabalho da comissão técnica. Então, eu mando fazer um trabalho de treino físico quase todos os dias, tá? Ou 4 vezes por semana. E o técnico está mandando os exercícios bem próximos da modalidade. Então, o cara faz a entrada na parede, faz com elástico, pega a mãe, né? Faz a entrada. Então, assim, entrada de golpe, né? No caso, que é o judô. Então, assim, e esse tipo de trabalho também gera uma sobrecarga de alta intensidade, com um gesto específico que ele treina, que é no caso o judô, entendeu? Então, assim, na maioria das pessoas que eu vejo, não precisaria treinar 2 períodos, tá? A não ser que ela faça uma atividade mais leve, uma caminhada, né, em volta da casa ali, ou perto, um lugar seguro, né? Que faz um treino mais intenso de manhã e depois à noite ou à tarde. Treino mais leve. Mais leve e moderado para aumentar o gasto energético, né, Ludmila? Porque o que a gente tem que pensar nesse momento? Manter esse gasto energético, né? Assim, aumentar esse gasto energético, porque a pessoa está mais parada, ela não anda quase para ir na cidade, no dentro do carro. Ela está parada. Exatamente, tem muito menos atividade, né? Isso, e além do que, assim, ó, para nossa cabeça também, né? Porque exatamente. o exercício é importante, igual a alimentação é importante, para manter o humor em dia, né? Porque assim, a gente está recebendo notícias produção de serotonina, então a gente precisa disso também para nossa qualidade endorfina. Exatamente, serotonina, né? Porque quanto mais atividade você fizer, mais endorfina você libera, mais sensação de prazer, menos fome, né? Menos vontade de comer. Quando você libera endorfina, você tem menos apetite. Então, né? É uma coisa para se pensar, né? Que a atividade física não pode faltar de jeito nenhum. Fazer em casa, em qualquer lugar, né? E outra coisa muito importante é a questão da ansiedade, né? Porque o exercício físico diminui a ansiedade. A pessoa está em casa sem fazer nada, às vezes ela fica ansiosa e acaba comendo muito. Sim. Né? Então, assim, o brasileiro já tem alguns estudos que mostram que é um dos povos mais ansiosos que tem no mundo. Então, assim, é importante fazer atividade física, exercício físico, justamente por todo esse processo, né, Ludmila? E os teus atletas lá da seleção, eles estão mensurando o peso deles, avaliação corporal ou não? Eles estão ganhando peso agora nessa época ou não, Roger? Como é que tá isso? Então, como todas as categorias do judô têm um limite de peso, né? Então, assim, o mais importante que eu pensei nesse momento era manter esse gasto energético elevado, né? Para manter esses caras próximo do peso. Né? Então, assim, alguns têm balança em casa e a gente consegue tá mensurando isso. Não consegue medir a composição corporal, né, Lud? Avaliar não tem como né? Só para quem tem bioimpedância em casa, né? Isso, mas não é a realidade. Então, assim, pelo menos o peso corporal a gente de alguns está conseguindo controlar. Manter, né? Manter, Porque, assim, porque senão vai ficar muito difícil depois, né? Pelo o quanto tempo a gente vai ter, né? Quanto tempo vai demorar para isso voltar.
para a gente se preparar para Tóquio 2021 agora, né? Que agora não é mais 2020, é 2021. Então, assim, a minha preocupação com os atletas não era desenvolver tanta força, a potência, a velocidade nesse momento, que eles já estavam próximo do pico melhor de desempenho para as Paralimpíadas do Rio, de Tóquio de 2020. Agora, como mudou a data, a gente tem outras competições importantes, né? Tipo, que precisam ainda vão ser marcadas as datas. E a minha preocupação maior era essa, tipo, manter esse cara ativo, né? Para manter o gasto energético geral, para ele não alterar tanto a sua composição corporal, para não ter tanto problema lá na frente. Né? Para recuperar, né? E normalmente eles têm mais massa muscular do que as pessoas comuns, né? A maioria, né? Muito mais, né? Então a demanda metabólica é muito maior, né? Isso, principalmente os atletas de judô, né? Que tem uma característica mais anaeróbia, a luta, né? Então, assim, eles têm um grande volume muscular, um grande nível de força e de potência elevado, né? Devido à característica mesmo do esporte, né? E aí a gente pensando nisso, né? Por isso que é tão importante ter massa muscular mais aumentada, porque você vai gastar mais energia sempre, né? Pessoas que têm menos massa muscular gastam menos energia em repouso, né? Então por isso que é tão importante fazer essa manutenção de massa magra, porque sempre você vai estar gastando mais, você vai poder comer mais sem ganhar gordura corporal. Então por isso tão importante aí sempre conciliar as duas atividades, né? Atividade muscular com atividade aeróbica, para que não tenha, né, uma competição entre as duas aí, para que consiga se ganhar massa muscular, mas mantenha um desempenho cardiovascular bom também. Mas massa muscular é super importante para tudo, né, Roger? Né? Sim, E é principalmente importante. pensando no envelhecimento, ou quando você ganha mais gordura e diminui muito a massa muscular por alteração hormonal, então é super importante, né? E se essa relação da massa muscular também para o idoso, né? Você pega o indivíduo que tem mais massa muscular, ele vai ter mais massa óssea também. Então, Sim. assim, essa relação Sim, é direta, né? Então, assim, quanto mais músculo em volta do osso, mais denso ele fica, né? isso. Então, assim, precisa fazer treino de força mesmo, né? Mesmo que seja com o próprio peso corporal nesse momento. Mas é o negócio da bandeira que a gente sempre levanta, né? Que é o exercício físico é uma coisa essencial para a sua saúde. Então, assim, é como se fosse para o diabético a insulina, né? Então, assim, para levar a glicose para dentro da célula, né, Lud? Para você Sim. aumentar o gasto da glicose, né? Então, assim, para o sistema imunológico, é como se fosse uma vacina que você melhora o seu sistema imunológico treinando. Então, é essa bandeira que a gente levanta com relação à importância de fazer exercício para a saúde mesmo. E lógico que é a consequência de todo o resto, né? Não, com Tipo, certeza. né? E até para manutenção do sistema imunológico é importante a atividade física, Sim, né? sim. Pensando agora Sim. nesse período, não é ficar sem fazer nada, tem que se mexer mesmo, não tem jeito, né? Sim. E aí eu acho que é isso. Roger, você tem alguma dica para deixar para o pessoal aí, né? Até para quem não está fazendo nada de atividade, para alguma coisa, né? Para casa. Então, de uma forma básica, lógico que a gente vai falando de uma forma geral, porque a gente não sabe a condição de cada um, né? Tipo assim, por exemplo, se o cara tem um problema no ombro, se no joelho, então a gente tem que fazer uma análise Pensar. geral. É igual você prescrever a dieta corporal da pessoa, né? De gordura, massa muscular para poder montar a dieta. Igual a gente também tem que fazer uma anamnese para poder direcionar esse treinamento. Mas, de uma forma geral, é importante você fazer, por exemplo, uma flexão de braço, né, que vai trabalhar o peitoral, o deltoide, o tríceps. Um agachamento é um baita do exercício básico, simples e eficiente para o geral. Um abdominal, né, prancha, ou um próprio abdominal mais curtinho, para quem tem condição de fazer um abdominal completo, né? Então, assim, se você fizer algumas séries desses exercícios básicos, panturrilha, em pé, um tríceps no banco, são exercícios básicos que vai te manter no nível de Ativo, força né? ativo. Mas, embora, assim, o que é mais importante é sempre a nossa orientação como profissional, como educador físico e como nutricionista, de uma forma para a gente personalizar o treinamento.
Tanto Sim, que eu claro. mandei os treinamentos para os meus alunos, que estão na academia, que estão de quarentena agora, de Uhum. forma personalizada. Então a gente demorou um pouquinho, às vezes, para até mandar os vídeos para os indivíduos, para os alunos, de forma personalizada, porque assim, a gente sabia a condição de cada um. Se a pessoa tinha uma lesão no ombro, então vai direcionado para isso. Se a pessoa tem Uhum. uma lesão no joelho, a gente vai direcionar para isso. Isso, Né? para Então, fortalecer né, aquela musculatura que sustenta isso. esse tipo de articulação, né? Isso, É. entendeu? Então é basicamente isso, né, Ludmila? Assim, que é difícil falar aqui na live dos exercícios, porque as pessoas também não vão saber quais são, Assim, né? não, é Mas só uma assim, dica básica, né? então a gente tenta trabalhar pelo menos um exercício para cada agrupamento muscular, né? Uhum. Global, para poder solicitar o máximo de musculaturas possíveis para poder manter esse trabalho, né? De todo o corpo, né? O corpo ativo, né? Isso, entendeu? Tentar trabalhar o máximo possível, né? De músculos no corpo. Sim, Ah, é legal, Roger, é legal. A minha dica para todo mundo aí é que, assim, diminuir um pouco do consumo aí de carboidrato simples, né? Então, de pizza, pão, lanche, macarrão, doce e exagerar um pouco mais nas fontes de vegetais, né? De carboidrato, como as frutas, como as raízes, né? Que são os tubérculos, então a batata, batata doce, o inhame, o cará, não em exagero, né? Mas numa medida mais ou menos do que aquilo que você consumia de arroz naquela época que você estava treinando antes dessa quarentena, mas numa quantidade um pouco menor. Com isso, você vai conseguir manter bem o equilíbrio no organismo, consumir proteína. Para quem tem um volume muscular, tipo 80, 85% do peso corporal de massa muscular, precisa manter um nível maior de proteína na dieta, né? Porque a demanda é grande também e para carboidratos também é grande. Agora, se você está precisando perder peso, emagrecer, porque ganhou muita gordura agora nessa fase, ou ganhou muito peso, que a gente não sabe mensurar agora quem tem gordura, quem tem mais gordura, e às vezes a pessoa ganhou os dois juntos, ganhou gordura e ganhou massa muscular. Né? É reduzir sim todo esse carboidrato simples, porque não está gastando tanto com atividade física como gastava antes. Porque é como você falou, Roger, eram muito mais atividades além da própria atividade física, né? sim, É sim. a saída, é a caminhada, vai no banco, vai aqui, vai ali, vai em loja, vai no supermercado, vai e compra, e sai de casa e volta. Você está mais ativo. Agora não, as pessoas estão muito menos ativas em casa, né? Assim, tem pessoas que moram em casas pequenas ou apartamento, então não tem. Aí é menor ainda, né? Tem menos atividade. Então tem que pensar que tem que fazer exercício mesmo, com um pouco mais de intensidade para manter o gasto aí um pouco aumentado, né? Sim. E Eu acho, lembrar da água, né? Lembrar sim, sempre da água, que eu acho importante. sim. Só as mães que estão com as crianças em casa, acho que elas estão trabalhando bastante agora, né? Ah, tá. Né? Ensinando matéria escolar. Ai, Isso. gente, isso é chato. Isso é chato demais. Eu vi uma Valoriza o postagem professor agora. ontem, eu vi uma postagem ontem de um padre aqui no Instagram. Ele é um carro que a mãe abre assim a porta e joga as crianças para ir para a escola com a mochila, com tudo, se livra das crianças, coisa horrorosa. Né? Claro, sim, tem. Sim, Além do que o clima fica tenso em casa quando você tem criança, né? Porque a criança tem muita energia, precisa gastar. Eu tenho adolescente em casa e assim, o Pedro fica extremamente tenso aí e quer sair, ele não quer ficar em casa, ele quer sair, então ele faz exercício junto comigo. Às vezes o Zico sim. leva ele para o sítio, ele faz exercício com o Zico no sítio. Ou vai, a gente vai junto, faz junto lá. Mas é estressante, sim. As mães ficam estressadas. É E muita a, atividade da escola que vem online, que tem que mandar para a escola. É atividade de inglês, atividade de música, atividade de desenho. É muita coisa, né? Então, realmente a gente se estressa um pouco com as crianças em casa, mas é legal. A faxina, a Priscila está fazendo. Realmente, ó, a faxina você faz um gasto legal. Eu sou prova disso. Eu gasto bastante energia, minha glicemia cai, me dá até hipoglicemia de fazer faxina. É bem interessante. Você tem um gasto aí aeróbico, né, com a faxina.
Mas gasta bem, Sim, sim. É bem legal, né? O sim. fato de você mexer os braços, né? Sobe, desce, agacha, levanta, né? Mas eu acredito até que com essa forma de fazer a faxina também tem que tomar um certo cuidado para não ter lesão aí Sim, na coluna, sim. né? Se não tiver É, muita massa muscular, tem que tomar e um certo ainda mais, cuidado. e ainda mais tá fazendo que às vezes não tá muito acostumado, né? E que não gosta, né? E que Que não não gosta. gosta, né? Aí faz daquele jeito, né? Né? Com raiva. E, e É ainda xinga o verdade. marido que tá deitado assistindo televisão. Exatamente. Manda o marido, vai lá, lava a louça, vai Isso. no chão, vai lá põe o lixo lá fora, né? É isso aí. Mas é uma atividade. Se você pensar, é uma atividade. É Toda uma essa atividade atividade que você está física. fazendo em casa, você também está tendo um gasto energético, né? Então, Ai, gente. é igual a gente fala, atividade física é qualquer coisa que você faz e gasta energia. Então, a É, faxina faz parte da atividade física. Exercício físico é o que é controlado, que tem séries, tal, sim, repetições. Então, sim, é lógico que é importante aumentar a atividade física diária, né? Igual Uhum. as que estão fazendo faxina estão aumentando o gasto energético diário de acordo com a faxina, É né? verdade. É verdade. Eu acho que, ô Lud, Oi. porque depois de uma hora nós vamos A gente vai encerrar. encerrar. Daqui a pouco a gente já vai É. encerrar já. Coloca suas considerações finais aí e vamos Então, encerrar. eu quero agradecer a todos aí que desprenderam o tempo para ouvir a gente, né? E falar É, que para os alunos que a gente está com muita saudade de todos, né? sim, Nosso trabalho é cada vez mais importante, né, Ludmila, com tudo isso que está sim, acontecendo. com certeza. É, e assim, o valor de cada pessoa, né, vai mudando, né, muito, né, com tudo isso que está Uhum, acontecendo. Então, uhum, é a uhum. vontade de abraçar as pessoas, de estar próximo das De estar pessoas, junto, né? né? Muito mais, né? Dos atletas, dos alunos, né? Sim. Aquela troca de energia, de conversar, de brincar. Uhum. Então, isso que é o bacana e tomara que isso volte logo para a gente estar próximo o quanto antes, Nem né? fale, né? É, a gente vai, assim, fazer de tudo para ter segurança, mas para voltar às atividades de uma forma mais natural possível, né? Mas a gente vai ter que tomar alguns cuidados ainda enquanto essa crise, né, não passar. Mas espero que a gente volte logo mesmo, né? Eu tô Sim, morrendo de saudade da academia. Tô não morrendo de posso falar saudade. aqui, senão eu vou começar a chorar aqui, igual Eu a sei, eu tô Priscila vendo aqui. você emocionado já. Sim, Ai, gente, o pessoal tá falando aí. Obrigada, gente. Eu também agradeço aí a audiência de vocês aí. Vocês são demais. Muitos aí são nossos clientes em comum, né, Roger? São pessoas sim, super especiais que a gente ama, né, de coração. E vocês fazem parte da história e da vida da gente. E a gente sim, fez essa live para vocês também, sabe? Principalmente para vocês que são os nossos clientes aí e que nos acompanham há tantos anos, né? sim, É sim, é isso isso aí. aí. É. Mas Então é isso, obrigado Roginho. pela Tô morrendo de oportunidade, saudade de né, Ludmila? você, morrendo de Eu vontade também. de te abraçar, dar uns beijos em você, Sim, mas ainda que me perdoe, mas eu vou dar um sim, agarro em você quando eu te ver, tá sim. bom? Não Tá vejo bom. a hora, não vejo a hora, né? Da gente se Sim, encontrar aí e tô com muita saudade mesmo. Não vejo a hora de voltar para academia, tá? sim, Eu falei que em maio eu volto de qualquer jeito, tá bom? Vou de sim, sim, máscara, vou de óculos, de luz, sei lá do que, mas eu volto de qualquer jeito em maio, sim. tá bom? Tá bom. Um Então, abraço a todos, um beijo em abraço para todos. todo mundo, um beijo. Essa live, gente, essa live vai ficar gravada, tá? 24 horas aqui no meu Instagram. E depois ela vai subir pro YouTube, pro meu YouTube, que é Ludmila Sou de Nutricionista. E quem quiser vai estar lá, ver lá, vai estar lá também. Tá bom, Radinho? Um Tá beijo joia. grande. Beijo para todo mundo Beijão. aí. Tchau, Tchau. tchau.